queridos amigos do Facebook, todos aqueles que estão neste momento nos acompanhando, os irmãos da Igreja Batista Missionária. Estou trazendo nesta manhã uma palavra de fortalecimento para o teu coração, pois Deus é a fonte de vida, né? Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Em tempos de crise, Ele nos abençoa. Em tempos de crise, Ele cuida de nós e Ele nunca vai nos abandonar. Eu quero trazer um tema nesta manhã para você, motivados a andar em Cristo Jesus nas perseguições. Este é o nosso tema nesta manhã dessa mensagem, motivados a andar em Cristo nas perseguições. A passagem bíblica desta manhã é na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos e você pode nos acompanhar aí na Bíblia, na sua Bíblia, você estando em casa. Nós vamos estar fazendo menção de alguns versículos, né, que vai ser discorrido aqui na mensagem. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, né? A partir do versículo 1 também. Vai dizer assim a palavra: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas se crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós já temos aqui várias pessoas nos acompanhando, né? A missionária Janile, ou o evangelista Alex, né? Que está ao vivo conosco nesse momento. Também Edna Santos, irmã Edna, né? Irmã Edna Santos, Antônio Pereira da Silva, esse
é meu sobrinho lá de Santana dos Garrotes, né? Antônio Abílio também está nos assistindo nesse momento, Cícero Freitas. Enfim, nós temos várias pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, né? Glória a Deus por isso. Amados, nós sabemos que o autor desta primeira carta, como também da segunda carta, é o próprio apóstolo Pedro, aquele discípulo ousado, né? Que andou com Jesus, que foi discípulo de Jesus, que aprendeu com Jesus, né? Que foi exortado por Jesus, corrigido por Jesus, mas também teve todo o apoio do mestre, né? E ficou na responsabilidade da igreja após a ascensão de Cristo, né? Cristo, quando subiu, deixou a igreja na responsabilidade, né? E nós sabemos que esse tema, né, é um tema que favorece a nós que somos de Cristo, a nós que temos fé em Deus, a permanecermos firmes em meio às dificuldades que ora a gente vem enfrentando, né? Irmão Maels também, a paz do Senhor, para você, sua esposa, irmã Elisângela, de toda a família, que Deus abençoe cada um de vocês que vão entrando e participando. Compartilhe para outros amigos, seus irmãos, porque isso é muito importante, nós estarmos aproveitando a oportunidade que temos nas redes sociais, né? É uma ferramenta assim de suma importância para nossas vidas, né? Onde nós sabemos que alcançamos muitos que estão lá fora, que estão à distância, não estão presentes conosco, mas um momento como esse é muito bom, muito importante. Então Pedro aqui, depois das saudações iniciais da sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, né, para os cristãos que estão sendo perseguidos, né? Ou seja, os cristãos judeus que foram expulsos de Jerusalém e foram espalhados ao longo da Ásia Menor, e todos os crentes de todos os lugares, né? Então houve essa perseguição, né? E Pedro aqui ele vai oferecer encorajamento aos cristãos que estavam sofrendo, né? Então ele vai primeiramente falar, encorajar os irmãos com a palavra de Deus, porque nós não podemos encorajar ninguém com as nossas próprias palavras, porque nós não temos nada para oferecer às pessoas assim, sem ser na palavra do Senhor. Nossa palavra é uma palavra comum que a gente chega aconselhando o outro, mas tem que entrar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem promove paz. Jesus é quem tem o poder para estimular você a continuar firmado na palavra, né? Então, por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não fala por si mesmo, ele fala pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Pedro está dizendo aqui, resumindo, em aspectos importantes essa mensagem do Evangelho de Cristo. E nós observamos aqui o que Pedro estava falando. Então Pedro disse que Deus coopera para a nossa salvação. Aprendemos na Bíblia que há um só Deus, e também aprendemos que há 3 pessoas distintas com esse Deus, né?
a qual são identificadas como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E pela dificuldade de compreender perfeitamente a ideia de um só Deus em três pessoas, muitos têm criado outras doutrinas, porque não entende o que está explícito na Bíblia, o que está dizendo a palavra de Deus, e muitos estão criando outras doutrinas, porque não estão entendendo o que a Bíblia está explicando a respeito de Deus Pai, a respeito de Deus Filho e a respeito do Deus Espírito Santo, Dificuldades em entender, ou explicar um fato não são motivos para negar verdades reveladas. Então, se eu não entendo nada na Bíblia, se eu não estou entendendo, eu tenho que procurar entender essa palavra, tenho que procurar pessoas que têm um conhecimento melhor do que eu, para poder me trazer essa satisfação, me trazer essa alegria de conhecer mais do Senhor Jesus, Mas as pessoas não se conformam com isso. Quando eles não entendem, eles não procuram pessoas que conhecem o assunto. Parece que não tem a humildade de querer crescer junto do conhecimento da verdade e começa a elaborar outras doutrinas por conta dele próprio, começa a pensar em outros projetos, em outros planos, e é por isso que está aí um monte de seitas e heresias espalhada nesse mundo inteiro, porque as pessoas não têm humildade de crescerem no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque encontram outros motivos de abrirem, de ensinarem outras doutrinas, negando a sã doutrina, negando as verdades reveladas de Jesus, Então Pedro falou dessa participação de três pessoas cooperando para a salvação, Lá no versículo 2 ao 3, você encontra Pedro falando dessa salvação, estando Jesus como autor da salvação, Então sua mensagem é a mesma ensinada pelo apóstolo Paulo e o próprio Jesus. Então Jesus vai ensinar como a pessoa deve permanecer aqui enquanto viver e para onde vai depois da morte, Jesus ensinou o caminho do céu. É tanto que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, E lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, o próprio Jesus ensinou como segui-lo, como obedecer a sua palavra, E os apóstolos, aqueles que foram doutrinados por Jesus, aqueles que receberam a sã doutrina, um ensinamento genuíno da palavra, então estes, na verdade, estão preocupados em anunciar essas verdades, Então Pedro, Paulo, João e demais discípulos de Jesus que andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, eles estão preocupados de ensinar a palavra de Jesus. Então ninguém que aprende com Jesus vai ensinar outra doutrina, A não ser que seja uma pessoa soberba, orgulhosa, que não queira dar o braço a torcer, não quer aprender, não quer obedecer e quer se destacar, porque na verdade a gente encontra isso muito no meio do povo que diz que é de Deus, querendo se destacar, querendo destaque, querendo título, querendo status. E a palavra de Deus, amados, não é status, não. A palavra de Deus é a palavra que vai deixar você ciente que você é um pecador e que você precisa se arrepender para que você alcance a salvação. E o Salvador é apresentado a nós pela palavra, que é Jesus Cristo, este que pagou um alto preço, E nos oferece algo super importante, que
nem nossos olhos ainda viu, né, nada do que está revelado para nós, guardado no céu, nem o ouvido ouviu ainda falar nada, né? Nós conhecemos o céu pela revelação das Escrituras, pela nossa fé, nós acreditamos naquilo que Jesus diz, porque nós seguimos Jesus, mas o céu é muito, muito melhor, o céu é muito mais excelente do que a gente sabe pelas informações, né? A gente acredita na palavra, mas na verdade o céu é o melhor lugar onde nós vamos estar guardados, e é lá que temos os maiores recursos ou riquezas celestiais guardada para mim e para você. Glória a Deus. Então, irmãos, a salvação, Pedro vai dizer também que é pela misericórdia de Deus, né? O entendimento dos fariseus do primeiro século, né, aqui, e defensores de algumas religiões e filosofias nos dias atuais, de salvação por obras de mérito, né? Seja obediência perfeita à lei dada aos israelitas, ou pelas boas obras de caridade pela qual a pessoa se qualifica para a felicidade eterna. Então, os fariseus, aqueles doutores da lei, aquele povo ali que vivia sufocando o evangelho, eles acreditavam que a salvação era por mérito, a salvação era por favores, alguma coisa que você fizesse em prol do outro. E a gente sabe que essa religião filosófica, ainda hoje está aí o marketing dela nessa nossa atualidade, né? Que a salvação é por meio daquilo que você faz em prol de alguém, né? Então a gente tem que ter, tenho que ter realmente a convicção que a salvação não é por mérito meu, não é porque eu mereça, nem por capacidade minha, que eu não tenho nem essa capacidade nem mereço nada disso. Mas o Pai das misericórdias, o Pai das luzes, veio, iluminou a minha mente, trouxe a revelação da palavra ao meu coração, e hoje eu estou vivendo uma vida pautada pelas Escrituras sagradas, pelos ensinamentos do Mestre, pela disciplina da palavra. Então hoje, fazer como disse o apóstolo Pedro, hoje eu sou gente, né? Porque Pedro vai dizer, antes não erais povo, mas hoje sois povo de Deus, né? Então, nós temos que ter esse entendimento, porque Paulo vai falar, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, essa palavra vai descentralizar o meu entendimento filosófico, vai derribar minha tese, agora minha tese filosófica, religiosa, de crenças humanas, de favores humanos para a salvação, ela vai cair por terra, né? Quando a gente lê na Bíblia essa expressão que é a palavra de Deus. Então, salvação não é por obras, não é por mérito humano. Salvação é por meio do sacrifício vivo de Cristo, aquele que veio dar vida, né, por nós. A nossa única esperança, né, a nossa mensagem do Evangelho, porém, é outra. A nossa única esperança da salvação depende da graça de um Deus misericordioso e disposto a perdoar. Glória a Deus. Paulo disse isso, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, ou glória. Então, também o profeta Isaías, 700 anos antes, né? 700 anos antes de Paulo, Isaías já escrevia pelo Espírito Santo de Deus, dizendo lá em Isaías 55, verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Então, é outra filosofia que vai por terra. É quando você
lê as Escrituras. Nós temos que nos apegar às Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é quem vai nos alimentar, nos dando cabo de uma vida firme, de uma vida segura. E a preocupação de Pedro, de Paulo e demais discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, e o próprio Jesus mesmo, foi ensinar, encorajar, motivá-los a andar seguros pela palavra. Porque fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, ninguém está firmado, Mas Deus é fiel em todo tempo, em todo lugar, e Ele está disposto a favorecer algo para mim e para você. Glória a Deus. Amém, irmã Edna. Irmã Edna aqui está fazendo o seu comentário, né, a respeito do tempo que ela morava aqui em Boaventura, que fazíamos as orações, né, que ela entrava triste em nossa casa e saía alegre, porque o Espírito Santo de Deus sempre nos usou para a gente ajudar as pessoas tristes a se fortalecerem. E sempre era através da oração e da leitura da palavra, né? Que Deus abençoe, irmã Edna, onde você estiver com a sua família, que Deus possa te conduzir em graça, né? E então, amados, Deus nos dará vida pela ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus é uma doutrina-chave do Evangelho, né? Paulo defende a ressurreição e admite abertamente que derrubar essa doutrina teria o efeito de destruir a fé cristã, né? Porque a gente acredita na ressurreição de Cristo, daquele que morreu, né? Que mataram, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, né? Glória a Deus. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por meio de um homem, também por meio de um homem veio a salvação dos mortos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14, versículo 20 e 21, vai estar nos trazendo essa refutação bíblica, essa certeza, né? Então, quando Jesus ressuscitou e venceu a morte uma vez por todas, ele abriu a porta à vida eterna para todos aqueles que decidem seguir. Por isso que eu estou trazendo essa introdução no primeiro versículo, no primeiro capítulo aqui de Pedro, porque Pedro está falando da salvação quando aqueles irmãos judeus convertidos estavam sendo perseguidos, que se juntaram ali a Pedro, que estavam correndo de um lugar para outro e se juntaram. Pedro, quando soube dessa preocupação dos irmãos convertidos que estavam assim, então Pedro conscientizou eles: vocês foram salvos por Jesus. Então vocês foram alcançados por aquele que tem responsabilidade de agora conduzir vocês em graça, conduzir vocês em misericórdia, entender os problemas de vocês, fortalecer vocês no meio das perseguições. Então, esse encorajamento hoje, essa motivação, né, que temos que andar em Cristo Jesus em meio das perseguições, essa motivação que Pedro deu há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que é a mesma motivação de esperança viva ou de viva esperança para mim e para você, que somos servos de Deus, né? Naquela época eles estavam, os irmãos estavam sendo perseguidos, porque estavam fugindo mesmo para não serem mortos, né? Estavam correndo mesmo para não morrerem, mas eles eram fortalecidos. Pedro fortaleceu eles com a palavra e disse a eles que o motivo que eles tinham que fugir para outros lugares, fugisse, mas não perdesse o foco, né? Vocês estão fugindo, vocês estão passando de um lugar para outro, mas não percam o foco. Cristo é o vosso alvo. Então, onde vocês chegarem, fale
do amor de Jesus. Onde vocês estiverem num lugar de paz, falem no nome de Jesus, porque Jesus já dissera que no mundo tereis aflições, né? E a gente hoje, no nosso contexto social, no nosso contexto espiritual, religioso, assim podemos dizer, né? Que somos servos de Deus, no nosso Brasil, onde a gente pensava que nunca ia haver perseguição, mas eu quero dizer para você, não estou profetizando aqui que vai acontecer pior do que está acontecendo, mas na verdade, pela Bíblia Sagrada, pelo roteiro da palavra, o legado das profecias de Jesus, vai ficar pior do que hoje. Nós hoje estamos... qual é a perseguição que nós estamos passando? Somente esse momento de pandemia, que também a gente sabe que isso tem alguma coisa a ver com a aproximação de Jesus, com a punição para o povo, né? Na verdade, o povo tem que entender que eles precisam se aproximar de Jesus. Essa sociedade precisa se aproximar de Jesus, precisa enxergar Jesus como Senhor e Salvador, né? E a gente vê na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, todas as histórias bíblicas, os livros históricos, que Deus punia o povo quando andava em desobediência. E nós hoje estamos vendo ainda esse mundo em desobediência. O nosso Brasil está em desobediência à palavra de Deus, né? Muitas pessoas estão andando segundo seu curso da vida, estão andando dissolutamente por conta própria, não estão dando cabo do que existe um ser supremo, um criador de todas as coisas, os quais cobra de nós a prestação de conta para o juízo final. Estão esquecendo disso. Deus é um Deus vivo, Deus não é um Deus morto, como muitos estão ainda fazendo alusão de Jesus que está na cruz, né? E que estão ali fazendo suas procissões, suas promessas com Deus que não pode salvar. Não, Jesus está na cruz, mas não. Jesus foi tirado da cruz logo ao ressuscitar, né? Jesus foi tirado da cruz logo que morreu, que foi para a sepultura. Não enterraram ele com cruz, não, viu? Tiraram ele da cruz antes de o sepultar. E a cruz já ficou desocupada. Que aquela cruz ali foi o sofrimento de Jesus. Está impetrado ali na cruz, né? Então foi quem matou o Mestre, foi quem matou o nosso Salvador. Foi naquela cruz. Aquela cruz realmente significa o sofrimento de Jesus. Mas Jesus, quando foi para o túmulo, ele não foi na cruz, não. Viu? Então Jesus não está mais na cruz. Jesus desocupou a cruz faz tempo, há mais de 2000 anos atrás. E nem está na tumba vazia. E nem está lá na tumba, não está mais sepultado. Jesus está vivo no céu. Ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu novamente aos discípulos, passou aproximadamente 40 dias ressurreto, né? E depois foi assunto ao céu, voltou para o Pai, de onde ele veio. Está lá no céu, rogando por nós. Está lá no céu, sendo o nosso advogado fiel. Foi preparar morada para cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos fazer alusão dessa palavra de Deus. Então, Pedro... Deus oferece uma viva esperança, e Pedro vai passar essa viva esperança para todos aqueles que estavam afligidos por meio da perseguição, que enfrentavam uma real possibilidade de serem mortos ali por causa da sua fé, né? E eu vejo o seguinte: o que é que nós temos passado para provar nossa fé, para saber se realmente nós somos de Deus ou não? Nós precisamos ser provados para saber o que é que tem no nosso coração. Porque se nós não revelarmos
o que temos no nosso coração, como é que provamos que servimos a um Deus vivo. E muitas vezes as tribulações que nós estamos enfrentando no dia a dia, esse vapor para contrariar a nossa fé, o nosso roteiro espiritual, é justamente permissão de Deus. Deus permite. Agora é o seguinte: quem leva a sério a palavra e quem está no centro da vontade da palavra, em meio às perseguições ele vai ser fortalecido. Porque a viva esperança é Cristo. E essa viva esperança nós tem que estar conosco. Nós não podemos morrer, achar que acabou para nós a solução. Não tem mais solução. Tem solução para você. Tem escape de Deus para você, né? Então esse escape de Deus é a palavra, é Jesus. Ele está sempre nos cuidados sobre mim, sobre a tua vida, sobre todos nós. Você esqueceu da promessa dele? Deus não retira a sua promessa. Deus não invalida a sua promessa. Lá em Mateus 28, versículo 19, a parte do versículo está dizendo que Jesus disse aos seus discípulos, ele está dizendo para mim agora e para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que é válida em todo o tempo que você viver na terra, porque ela vai se encerrar no céu quando você estiver lá, porque você não vai precisar mais passar lá no céu o que você está passando aqui. A Bíblia diz que lá é tempo de gozo, de eternidade a eternidade nós vamos viver uma vida digna com o Senhor. Mas é necessário que a gente viva aqui uma vida pautada nas Escrituras Sagradas, fortalecido, vencendo as dificuldades por meio da palavra, né? Cristo nos ajudando, abençoando, e a nossa fé é justamente o porto seguro para cada um de nós. É a nossa rocha, é o nosso alicerce, é a fé em Cristo Jesus. Nós não podemos sair do foco dessa fé em Cristo. Nós não podemos dividir essa fé com mais ninguém, com outros deuses que não podem salvar. Você tem que oferecer uma só fé para os outros. Essa fé é a fé sobrenatural, a fé de Cristo, aquela que recebemos como parte do nosso Deus, né? Glória a Deus. Deus deu vida para Jesus e ressuscitará também seus seguidores. Nós iremos ressuscitar para a glória do Senhor, né? Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. Então, há uma esperança eterna reservada no céu. As palavras usadas em 1 Pedro, capítulo 1, 1, 4 e 5, mostra a enorme diferença entre a herança que Deus nos oferece e as heranças materiais desta vida. Pode ter certeza. É uma herança perfeita e permanente. É importante observar onde Deus reserva essa herança. Reserva nos céus para nós, para vós outros, diz a Bíblia Sagrada. Enquanto alguns distorcem a palavra para incentivar a fé em habitar em um paraíso terrestre, Pedro deixa bem claro que a herança que aguardamos está reservada nos céus. Então quem chegar para você e vai dizer, não existe céu, o céu é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo, né? Muitas pessoas têm essa visão, e você diz, não acredite, porque a fé leva você ao alcance, leva você ao galgar algo muito glorioso que a sua mente ainda não pôde contrair, não pôde nem pensar, né? Porque Deus está acima de tudo e de todos, e a revelação da palavra vai além da nossa imaginação, além do que nós estamos vendo hoje, além da nossa visão, além dos nossos pensamentos. É muito mais
profundo do que o que nós estamos pensando. Nós que conhecemos a palavra, um pouco da palavra, vivemos nossa vida contrita a Cristo, mas algo que está guardado para nós, reservado para nós no céu é muito maior do que isso. Tá bom? Então, tenha esperança, mantenha-se viva a esperança, a sua fé em meio às perseguições, em meio às tribulações. Isso não é perseguição, né? Está com a igreja fechada, as portas do templo estão fechadas. Nós não podemos abrir, porque os homens têm proibido, né? Se você for pensar, entre aspas, há até uma preservação, né? Que as pessoas da saúde, os profissionais, estão zelando pela saúde do povo, porque esse vírus que está aí não é brincadeira, né? Ele existe realmente, mas existem as regras higiênicas para que a gente possa tomar esses cuidados e possa estar livre da contração, né? Da contaminação. Mas é o seguinte, como igreja, nós nunca fizemos algo fora daquilo que está regrado pelo Ministério da Saúde e nem pelos decretos. Nunca quebramos os decretos das nossas autoridades. Sempre respeitamos nossas autoridades. Agora, o seguinte, tem que agir corretamente, as autoridades têm que agir corretamente por igualdade social, religiosa, enfim, em todas as circunstâncias, tem que agir assim, sem acepção, vamos dizer, né? Porque existe aí algumas coisas estão abertas, e a igreja fechada. A igreja, queridos, a igreja é o único lugar que não se pode fechar. É o único lugar onde os crentes estão reunidos, orando pelas nações, orando pelas autoridades, né? E fazendo menção do nome do Senhor, álcool em gel, máscara, distanciamento. Se tem um povo obediente que cumpre, né? Que cumpre realmente as regras de um certo decreto determinado, chama-se a igreja, né? Diferente de um bar, diferente de qualquer outro setor que não estão nem aí, não cuida, não se distanciam, não se higienizam, mas a igreja não. A igreja é o único lugar onde se cumpre fielmente com os decretos. Nós não estamos aqui para desobedecer, mas também é a única que está sendo impedida a abrir-se as portas. Mas entregamos a Deus, a igreja é dele, é de Deus, e nós não calamos a nossa voz, porque onde quer que nós estejamos, nós estamos pregando as verdades do Altíssimo. Então, o próprio Deus guarda os fiéis, né, para a salvação. A linguagem de Pedro, no capítulo 1, verso 1, aliás, capítulo 1, verso 5, é bem parecido com o comentário que Paulo fez a Timóteo. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. Paulo diz, de acordo com o que Pedro pregou para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Então Pedro, quando viu os irmãos todos se juntando, correndo, sendo perseguidos na aflição, Pedro não juntou e não fez uma oração e simplesmente parou por ali. Pedro foi trazer a palavra pelo qual alcançou cada um deles, né? Ou seja, Pedro estava conscientizando, dizendo o seguinte: vocês receberam Jesus como Salvador, vocês estão salvos,
vocês agora vão trilhar espinhos também, porque o mestre que nunca fez nada, nunca pecou, nunca desobedeceu, e foi quem morreu por nós, foi quem pagou um alto preço. E nós não estamos, só com essa pequena perseguição, nós já estamos afligidos, né? A sua aflição do dia a dia tem palpitado os seus sentimentos em desprezar a fé? Essa pergunta eu estou lhe fazendo. Né? O que você está passando tem sido uma motivação para você desprezar a sua fé? Não. O que nós passamos tem que ser motivação para nos apegarmos mais à palavra de Deus. Porque se você serve a Jesus e está passando por isso, imagine você enfrentar essa perseguição sem Jesus. Imagine você abandonar a sua fé. Imagine você apostatar-se da fé. O que é que vai acontecer com você? É melhor sofrer com Cristo do que dizer que tem paz, uma paz entre aspas, sem Cristo, e morrer e ser atormentado de eternidade a eternidade. Porque os que morrem sem Cristo, sem arrependimento dos seus pecados, esses não poderão ter a vida eterna com Cristo. Porque a palavra diz, você esqueceu do que a palavra disse, né? Do que o profeta Isaías disse, né? Deixe o perverso o seu caminho iníquo, seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. João Batista, lá em Mateus capítulo 3, vai pregar sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Será que nós encontramos ainda nesse mundo que nós estamos alguém dizendo, eu não preciso me arrepender? Arrepender de quê? O que é que eu tenho feito de errado? Às vezes as pessoas têm falado isso, que quando nós falamos em pecado, em arrependimento, em você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, nós vamos encontrar pessoas dizendo, não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e faz uma seleção de pecados, de coisas que ele não pratica, como se ele se achasse perfeito, sem necessidade. Olhe, o pecado está impetrado em todo homem, está nas entranhas de todo homem. O pecado está por dentro, não está por fora. As suas ações maléficas, danosas, é quem aparece depois, fora. Quando nós praticamos o pecado, quando ele promove as suas ações dentro de nós, nós expurgamos ele para fora. Nossas ações maliciosas, malignas, nossas palavras que realmente não edificam ninguém, são recursos do pecado que guardamos no coração. Então não existe pessoas que digam assim, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não preciso me arrepender. Todo homem precisa se arrepender. Porque a síndrome do pecado veio desde Adão. E a Bíblia diz que Adão pecou e todos pecaram e ficaram afastados de Deus. Então os que não têm pecado, os que dizem que não peca por roubos, peca por orgulho. Os que dizem que não peca por prostituição, pecam por inveja. Os que dizem que não peca por bebedeira, pecam com prostituição. E enfim, há uma troca. Eu costumo pregar para os irmãos o seguinte, que em algumas áreas eu tenho mais falha do que você, e você em outras áreas tem falha mais do que eu, mas ninguém fica livre dessa síndrome do pecado, só Jesus. Só pelo arrependimento em Cristo Jesus, só pela confissão em Cristo, é que você fica livre dessa pandemia miserável que mata o homem, que sufoca o homem, que é o pecado. Então devemos reconhecer que somos pecadores e precisamos de arrependimento. É necessário arrependimento, é necessário confissão, é necessário você se declarar para o Senhor. Porque o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então esse é o momento de arrependimento. Esse é o momento que você deve estar se avaliando, para que você fique livre desse pecado que lhe atormenta tanto, né?
Então, a viva esperança para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que guardam a fé genuína. Então, vamos levar a nossa vida motivados pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto estivermos aqui na terra, vão passando algumas tribulações, mas vão aparecendo outras mais fortes. E eu quero dizer para você, não vai ficar só por aí. Muitas vezes a gente está orando, pedindo a Deus que a pandemia passe. Para quê? Para nós ficarmos livres, para ficarmos tranquilos, para ficarmos somente em gozo. Achamos que vai ser assim. Não, irmãos. Não, vai passar, a pandemia vai, mas vai vir outras piores? Vão, porque a palavra de Deus, ela não cai no chão, ela não cai por terra. A Bíblia diz que o mundo entrará em aflição para a vinda dele. Vai acontecer muitas coisas para que o povo se deleite no Senhor, para que o povo busque a Deus nas aflições, encontre solução em Deus, porque a nossa paz está no céu. O momento de paz, falta de dores, falta de lágrimas, vai ser quando chegarmos no céu, mas enquanto estiver aqui, humanamente falando, nós vamos passar por coisas difíceis. E nós sabemos que o Evangelho... Desculpa aí, o Evangelho em outros lugares está sendo atacado ferrenhamente. Muitas pessoas estão perdendo a vida. Em outros países, aí, em outros continentes, há um sofrimento muito grande. Não se pode pregar o Evangelho. E o Brasil até hoje não passou por nenhuma perseguição, e nós achávamos que íamos ser os crentes secretos que não iríamos passar por perseguição. Mas cuidemos em vigiar isso, que perseguições vão vir sobre nós também. Nós somos Igreja de Cristo. E para prova disso, o Senhor está permitindo aos poucos para ver quem realmente vai permanecer firme nesta caminhada. E nós precisamos estar invocando o nome do Senhor. Precisamos entender por que nós fomos chamados, por que nós estamos aqui nesse mundo. Nós temos que entender. Porque não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu. Iremos morar no céu com Deus. Aleluia. Por isso, nessa manhã eu te encorajo a viver uma vida pautada nas Escrituras Sagradas. Ainda que você seja perseguido, mas permaneça firme. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele é o teu sustentador, Ele é a tua paz. Em meio às aflições, quando você chama, Cristo se inclina para você e Ele chega e acude à tua necessidade. Eu trago esperança para você nesta manhã, com essa palavra, mesmo em meio às perseguições. Mas Deus nunca te abandonou. Lembre-se do que Ele já te prometeu. Lembre-se do que você guardou quando ouviu da palavra. Muitos serão afligidos, mas os justos serão amparados. Quando os justos clamam, Deus ouve. Glória a Deus. A esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso alvo. Que Deus os abençoe e que receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento colocar a minha vida, a minha família, meus filhos, a minha esposa, diante do Senhor e também suplicar pela tua igreja aqui em Boaventura, ó Deus, a Batista Missionária e demais ministérios aqui que compõem o Evangelho de Jesus, os pastores. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar que tu encoraje-nos cada dia mais a prosseguirmos, vivenciando a palavra, entendendo os mistérios da graça do Senhor, aquilo que está revelado para mim e para os demais. Ó Deus, em nome de Jesus, firma o nosso passo, mesmo em meio às tribulações, às perseguições, mas queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que tu nos fortaleça, que tu cada dia mais aumente a nossa fé, nos conduza em graça e não nos deixe, meu Deus, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu quero rogar pelas autoridades constituídas no nosso Brasil,
desde o presidente da República, os governadores e prefeitos, meu Deus, e Câmara de Deputados federais, estaduais, senadores, até vereadores, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço a bênção neste momento, que os ensine, Deus, a governar, e governarem, ó Deus, de uma forma clara e objetiva, concisa, Senhor, para que assim a tua igreja não venha a ser afligida por eles, mas que venha a ser, ó Deus, apoiada, porque a tua palavra, Senhor Jesus, firma os nossos passos a cada dia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que tu fortaleça as autoridades, que tu, ó Senhor Jesus, coloque nos seus corações, ó Deus, as certezas de bons propósitos, Deus, para a administração de cada um. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos pelos pastores, pelos missionários espalhados no Brasil, no mundo inteiro, Senhor, no Vale do Piancó, na nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde de todo mal. Deus, que tu possa falar os corações de cada uma autoridade espiritual, eclesiástica, a promover, levantar um jejum em prol da nossa nação, para que nós, ó Deus, estejamos sempre guardados por essa mão poderosa. Senhor, repreenda esse vírus, ó Deus, da nossa cidade, do nosso país, da nossa Paraíba. Senhor, quantas vidas têm sido ceifadas por este mal, mas em nome de Jesus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda, Deus, a nossa nação, tem misericórdia de nós. Nós pedimos ao Senhor que guarde nossas vidas, que nos livre de todo mal, que nos motive a andar, ó Deus, segundo aquilo que nos é passado como regra, tanto da tua palavra como dos responsáveis, meu Deus, para os cuidados que devemos ter, ó Deus, com essa pandemia. Mas em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que nos cubra com a tua mão poderosa e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus é a oração que te fazemos hoje e sempre, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E que os amados estejam sendo abençoados nesta manhã. Que no seu lar haja paz, em nome de Jesus. Amém. E eu peço que os amados compartilhem, passe para outras pessoas, seus contatos, compartilhe com esse vídeo, que Deus irás abençoar grandemente, em nome de Jesus. Tchau, fica na paz do Senhor Jesus.